Olá, eu sou o pastor Fernando Francelino e você está no canal oficial da Igreja CI. Se você ainda não é inscrito no canal, quero te convidar a se inscrever agora e ativar o sino para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Você assistirá agora uma mensagem de boas novas, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que revelará o teu caminho e te ajudará a desfrutar da vida abundante e eterna que o Senhor tem para você. Que Deus te abençoe. Livro do profeta Isaías, capítulo 6. Vamos ler do verso 1, verso 1 até o verso 8. Conhecido por muitos, diz assim a palavra: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor, assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isto a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor, conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Amém? Pai, nós te damos louvor, Senhor. Gratos estamos por mais uma oportunidade pela tua palavra, pelo teu amor e a tua graça sobre nós. Eu te peço, Senhor, que o Senhor me dê sabedoria, ousadia para ministrar a tua palavra e que ela seja viva, eficaz, que ela seja profunda, não porque ela está baseada em palavras humanas, mas porque ela penetrará o coração da tua igreja, discernirá, Senhor, as intenções, a vontade do teu Espírito para conosco seja estabelecida por meio da tua palavra. É a nossa oração, Senhor, é o nosso clamor, em nome de Jesus, amém, graças a Deus, amém. Esse texto me veio hoje no coração depois de muitos anos. No início da minha caminhada ministerial, esse texto ele era muito usado por mim, porque ele me trazia até então uma referência que se aproximava muito da minha conversão, da minha experiência com o Senhor. Isaías, ele foi um profeta que viveu 750 anos antes de Cristo vir ao mundo. É considerado o maior profeta messiânico, dos profetas do Velho Testamento, o que mais falou e apontou sobre a manifestação do Cristo. Isaías era de nobre nascimento. A Bíblia fala pouco sobre a sua história, a sua vida, a sua realidade antes de se tornar profeta, mas todas as vezes que a Bíblia se refere a Isaías, ela se refere a Isaías, filho de Amós. Você sempre vai ver a palavra falando Isaías, filho de Amós. Essa referência era por causa da importância do seu pai. A Bíblia também não fala muito sobre Amós, não fala praticamente nada, só fala que era pai de Isaías, mas os estudiosos rabínicos, eles dizem que Amós provavelmente foi irmão de Amazias, um rei de Judá. E como foi irmão de Amazias, então logo Isaías, Amós eram da família real, eram da corte, eram da nobreza. E Amós provavelmente foi um profeta, foi um sacerdote, mas com uma linhagem real. Isso tem muito a ver conosco, porque a palavra do Senhor diz que nós somos sacerdócio real.
Nós pertencemos a um reino, somos filhos de um reino, Jesus é o rei deste reino, e nós somos sacerdócio real nesse reino. Fomos chamados para sermos sacerdotes reais, reinaremos sobre a terra, mas temos uma responsabilidade profética, sacerdotal, de serviço ao mundo, à igreja do Senhor, serviço à pregação do evangelho, para que haja transformação daquele que crê no evangelho pregado por nós como igreja. A igreja é o sacerdócio do Senhor na terra, mas é real. Isaías provavelmente então era dessa nobre relação, e diz a palavra que Isaías ele profetizou por aproximadamente 60 anos, talvez um pouco mais de 60 anos, ele foi profeta em Israel, em Judá especificamente, no reino de Judá. Profetizou sobre Judá, sobre Jerusalém, nos reinados de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, 4 reinados. Diz a história que Isaías provavelmente morreu cerrado ao meio pelo rei Manassés, filho de Ezequias, que veio logo após o seu pai, que foi um dos piores reis, mais perversos reis da história de Judá. Diz a palavra que ele cometeu atrocidades, ele chegou ao ponto de queimar o seu próprio filho em holocausto e em oferta. Então ele foi um rei muito perverso, muito idólatra. Diz a palavra que no final da sua vida, lá na Babilônia, exilado, ele se arrependeu, e o Senhor ouviu o seu arrependimento genuíno e lhe restabeleceu o reino. E então ele foi regenerado, salvo. É a graça do Senhor que, apesar das nossas perversidades, quando há um arrependimento genuíno, nos lava, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Mas Isaías então ele cresceu nesse métier, no meio deste reinado de Judá. Só que diz a palavra que no ano em que morreu o rei Uzias, ele viu o Senhor. E é por isso que eu usava muito esse texto como um testemunho particular, porque na minha vida também foi uma experiência semelhante. No ano em que meu pai morreu, foi o ano em que eu tive a experiência maior da minha vida, de ser chamado pelo Senhor para a proclamação do Evangelho. No ano em que o bispo Samuel morreu, eu vi o Senhor. O Senhor entrou na minha sala e me disse: se você ficar calado nessa hora, socorro e livramento virá de outra parte, mas eu estou te chamando para pregar, vou te dar palavras, vou te dar sabedoria, vou te dar condições, vou te estabelecer. E tudo de lá para cá tem sido um milagre da graça do Senhor, dia após dia. Então eu preguei muito no início, só que aí nós chegamos no ano de 2020, e aí ontem o Senhor colocou esse texto no meu coração, porque este é um ano onde nós estamos vendo a morte sendo enaltecida. Este é um ano onde nós estamos observando a morte todos os dias, sendo enaltecida, sendo proclamada, sendo falada em todos os lugares. Alguns de nós perdemos entes queridos durante essa pandemia por causa desse vírus, neste ano. Se não propriamente por causa do vírus, mas o agravamento, às vezes, de outras doenças, por conta dos problemas na saúde, que não consegue absorver e atender a todos. Mas tem sido um ano muito difícil, um ano de uma morte da segurança humana, governamental humana, um ano de morte sociocultural e econômica, um ano de muitas mortes, muitas separações, muito afastamento. A palavra morte, ela significa no original separação, e tem sido um ano assim. Mas diz a palavra que no ano em que morreu o rei Uzias, Isaías viu o Senhor. Sabe o que eu quero crer? Que apesar de tudo que nós estamos passando, este é um ano onde nós veremos a glória do Senhor. Este é um ano onde nós veremos o Senhor, o poder do Senhor, a graça do Senhor, o amor do Senhor, o cuidado do Senhor, a glória do Senhor. Situações de sofrimento e de morte, situações de perigo eminente, historicamente são situações aonde favorece a manifestação do Espírito do Senhor.
Os discípulos estavam num barco afundando, uma violenta tempestade, quando de repente eles viram o Senhor Jesus caminhando sobre as águas. Os 2 discípulos no caminho de Emaús estavam desanimados, desiludidos, porque Jesus havia morrido. O grande profeta que havia se levantado tinha sido morto em Jerusalém, e eles estavam indo desiludidos para o caminho de Emaús, quando de repente Jesus se manifestou diante deles. Estevão, ao ponto de ser apedrejado, diz a palavra que ele ergueu seus olhos e viu a glória do Senhor em pé à direita do Pai, do Pai Todo-Poderoso. João, lá na ilha de Pátimos, deixado para morrer, exilado por causa do testemunho do Senhor Jesus, por causa da palavra do Senhor, a palavra de Deus e o testemunho de Cristo, ele diz: eu sou irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança. E ele diz que enquanto ele estava lá, de repente ele ouviu uma voz como o som de muitas águas, e ao se virar ele viu a glória daquele que vive e reina, aquele que tem olhos como chama de fogo, aquele que tem os seus cabelos brancos como a lã, aquele que tem a sua face como o sol brilhando em todo o seu fulgor. Ele viu a glória do Senhor no pior momento da sua vida. Que este ano seja um ano onde nós vamos contemplar a glória do Senhor. No ano em que perdemos muitas coisas, no ano em que tivemos muitos problemas, no mesmo ano onde nós tivemos muitas dores e sofrimentos, também será o ano onde nós levantaremos os nossos olhos para o alto e veremos a glória do Senhor se manifestando sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa história. O Senhor nos chamando para algo relevante e extraordinário, que vai mudar a nossa história e que vai nos levar por muito tempo a sermos profetas, proclamadores da graça do Senhor na terra, até que o Senhor Jesus Cristo volte, em nome de Jesus. É nisso que eu creio. Foi no pior momento da minha vida que eu vi o Senhor. Eu tenho dito todos os cultos que eu tenho a oportunidade de pregar: este ano não será um ano para ser esquecido. Este ano será um ano para ser lembrado como a manifestação da glória do Senhor sobre a sua igreja, armando, preparando, edificando, equipando, lançando a sua igreja sobre a terra como um sal que salga, uma luz que brilha no meio das trevas, em nome de Jesus. Agora nós não podemos dar daquilo que nós não recebemos. Por isso que em nome de Jesus, este será o ano onde você terá uma visão dos céus como você não teve até aqui, em nome de Jesus. O ano onde a igreja do Senhor terá um nível de experiência e de revelação como nunca teve até aqui, em nome de Jesus. Nós estamos lendo o capítulo 6 de Isaías. Isaías já era profeta, ele profetizou durante o reinado de Uzias, diz a palavra, de Jotão, de Acais e de Ezequias. Mas o reinado de Uzias, ele carregava provavelmente essa promessa profética. Provavelmente ele carregava essa palavra de ser. Provavelmente as pessoas viam nele o dom, provavelmente as pessoas viam nele o propósito. E muitas vezes é assim mesmo que acontece. As pessoas veem em nós antes que nós possamos ver. As pessoas identificam os dons. Os nossos dons fluem porque estão conosco, mas nós ainda não entendemos, nós ainda não destinamos para o lugar certo. Isso acontece muito. E eu acredito que na vida de Uzias, ele viveu os primeiros anos da sua vida na vida de Isaías, no reinado de Uzias, ele viveu os primeiros anos da sua vida provavelmente nesse marasmo, nessa estagnação. Mas quando morreu o rei, quando morreu a segurança provavelmente, quando faltaram os privilégios provavelmente, quando as coisas ficaram desequilibradas provavelmente, quando a expectativa do homem era uma e a realidade se tornou outra, quando ele se viu abalado, quando ele se viu vulnerável, diz a palavra que ele viu o Senhor. Ele viu o Senhor porque provavelmente olhou para cima, e todos aqueles que levantam a sua cabeça verão o Senhor. Todos aqueles que erguerem a sua cabeça nesses dias, crendo que o nosso Redentor é poderoso e maravilhoso, verão o Senhor. Eu vi o Senhor assentado num trono alto e glorioso, sublime, exaltado trono.
O interessante é que ele não viu Jesus em pé, diz a palavra que ele viu o Senhor assentado, o rei assentado. Não estava sentado porque estava inerte a tudo que estava acontecendo, não estava sentado porque não estava interessado em tudo que estava acontecendo, estava sentado porque governa todas as coisas e nada se perde do controle. Estava sentado porque a profecia estava se cumprindo. Estava sentado porque Ele tem total controle e governo sobre todas as coisas. Estava sentado porque o Senhor não é como nós, ansiosos, que andam de um lado para o outro esperando que as coisas aconteçam ao nosso modo. Estava sentado porque é um reino de paz, é um reino de pacificação, é um reino de domínio, é um reino de controle de todas as coisas. Estava sentado no alto e soberano trono. É por isso que a gente deve olhar para o alto, porque quando a gente olha para o alto, a paz dele nos pacifica. Quando a gente olha para o alto, o controle dele nos dá autocontrole. Quando a gente olha para o alto, o poder dele nos empodera. Quando nós olhamos para o alto, a graça dele nos é suficiente. Isaías estava vivendo um período de morte, um período de dor, um período de dificuldade, mas ele olhou e viu o Senhor assentado, viu o Senhor no controle, viu o Senhor no governo, viu o Senhor estabelecendo todas as coisas, tudo acontecendo exatamente como havia sido declarado. Diz a palavra que todas as coisas estão escritas no livro do Senhor. Este ano de 2020 não é um ano que fugiu do controle de Deus, é profético. O aumento da maldade, a perversidade, as doenças, as calamidades, as epidemias, tudo isso é profético, tudo isso foi declarado, tudo isso precisa se completar, tudo isso precisa acontecer. Mas também tem uma palavra, enquanto isso tudo está acontecendo, o Senhor está assentado, porque o Senhor já determinou todas as coisas, isso acontecerá, isso trará, isso é fruto da perversidade humana, isso é fruto da rebeldia humana, isso é fruto do homem se afastando de Deus, isso é fruto daquilo que Paulo escreveu em Romanos capítulo 1, isso é fruto de muita coisa, mas a igreja tem uma palavra. Malaquias 4 diz: aqueles que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura sobre as suas asas. Jó disse: eu sei que o meu Redentor vive, e no fim se levantará sobre a terra. Chegará o dia em que o Senhor se levantará com poder e glória para resgatar o seu povo. As coisas estão acontecendo como profeticamente foram determinadas a acontecer, mas existe um remanescente guardado pela graça do Senhor. Existe um povo protegido pelo Senhor no meio do caos. Existe um povo semelhante a Isaías, um sacerdócio real, chamado para ser uma nação santa, um povo exclusivo de Deus, que não se perderá, mas se levantará com autoridade para anunciar as grandezas daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. O que a gente precisa é ver o Senhor, o que a gente precisa é levantar os nossos olhos, o que a gente precisa é parar de olhar as circunstâncias de morte à nossa volta e erguermos os nossos olhos, e nós veremos Ele assentado num trono alto e soberano, sublime, exaltado trono. Diz a palavra que Isaías não viu só isso, ele viu a veste do Senhor, que enchia todo o templo. Sabe o que eu aprendo aqui? Que o Senhor preenche todos os espaços, que não existe espaço vazio no coração daquele que olha para o Senhor e vê. Não existe lugar vazio, não existe vazio na alma, não existe vazio existencial, não existe espaços vazios no coração e na vida daquele que o Senhor habita no seu coração, porque se o Senhor habitou e habita num trono glorioso nos céus, diz a sua palavra que no seu espírito e pelo seu espírito ele também habita dentro de corações humanos, e ele enche, completa, é plenitude, ele plenifica todas as coisas. Quando a gente começar a olhar para o alto, nós vamos perceber que
o mesmo Deus que completa todas as coisas, que enche todas as coisas, que está sobre tudo e todos. Talvez foi o que Paulo viu quando Paulo foi ao terceiro céu. Depois Paulo escreveu: Jesus Cristo é tudo e está em todos. Aos Colossenses ele disse: nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por vocês estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês também receberam plenitude. O mesmo Deus que enche todos os céus, o mesmo Deus que enche toda a terra com a sua glória, enche também os nossos corações, ao ponto de nós não termos falta de mais nada. É por isso que Davi disse: o Senhor é o meu pastor, e de nada eu terei falta, porque Ele me completa, Ele é suficiente. Quando nós abrimos os nossos olhos, abrimos a nossa boca, quando nós olharmos e contemplarmos que o Senhor enche todas as coisas, nós não teremos falta de mais nada, nós não teremos mais aflições por mais nada, porque nós saberemos o que é estar contente em toda e qualquer situação, tendo muito ou tendo nada, tendo muito ou passando necessidade, porque o que nos completa não são as coisas transitórias, o que nos completa é a eternidade de Cristo em nós. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e porque nós estamos nele, também recebemos a plenitude. Ele percebeu Ele enche tudo, Ele completa tudo, Ele é pleno e plenifica. É dele, é por Ele e é para Ele que são todas as coisas. E se é lá, é aqui também. A minha casa terá plenitude, os meus filhos terão plenitude, a minha saúde terá plenitude, a tua também, em nome de Jesus. A tua casa terá plenitude, o teu trabalho você será pleno, e tudo aquilo que você realizar você será pleno, porque é Ele quem te plenifica, é porque Ele é todo em você, tudo em todos. Somente olhando para esta visão nós entenderemos o que Jesus Cristo disse em João 14. Então vocês compreenderão naquele dia, Jesus disse 14:20, João, que eu estou no meu Pai, vocês estão em mim, e eu também estou em vocês. A totalidade. Foi para isso que Ele veio, para que nós tenhamos a vida e tenhamos na totalidade, na plenitude da existência humana, fazendo tudo que o Senhor te chamou para fazer, vivendo tudo que o Senhor te chamou para viver. Não importa quantos anos você tenha, se é jovem vai ter visão, se é velho vai ter sonhos, mas haverá plenitude, porque o Espírito quando vem Ele enche. O meu Espírito será derramado sobre toda a carne, e todos serão cheios, e todos serão contemplados, e todos serão plenos, é o que diz a promessa. Quando nós olhamos para os céus declaram a glória de Deus. Diz a palavra que acima desse trono haviam serafins. João dá a entender pela revelação do Apocalipse que esses serafins são os seres viventes, que eram 4. Aqui ele não diz quantos são, mas haviam serafins e cada um deles tinha 6 asas. Com 2 eles cobriam o rosto, com 2 eles cobriam os pés, e com 2 eles voavam. Você sabe que lugares altos são para os humildes. A palavra diz que todo aquele que se humilhar será exaltado. Jesus disse que todo aquele que se exaltar será humilhado. Esses serafins são seres abrasadores. A palavra serafim significa um ser abrasador, da ideia de uma serpente abrasadora, de fogo. E eles voavam alto, eles voavam acima do trono de Deus, mas diz a Bíblia
que o voo dele se dá de rosto tampado. Você sabe por quê? O Senhor está levantando uma igreja poderosa em palavras e ações. Mas essa igreja, quando ela for levantada, a razão pela qual aqueles serafins cobrem o rosto é para que, quando eles estão no alto, não seja exaltada a sua alta imagem, mas seja glorificado o nome do Senhor na vida daqueles que voam. O Senhor vai levantar a igreja com muita autoridade nesse tempo. Mas sabe qual é essa igreja? Não é a igreja midiática, não é a igreja da alta imagem, não é a igreja da autoproclamação, é a igreja do rosto no pó. É a igreja que entra no quarto e se fecha uma porta atrás dela e naquele lugar não tem selfie. Naquele lugar tem um rosto entre os joelhos proclamando a glória do Senhor. Essa igreja vai voar alto. Essa igreja será poderosa, exaltada. Uma igreja que voará, mas quando olharem ao voo dessa igreja, porque é uma palavra do Senhor, é Isaías quem diz no capítulo 40, aqueles que esperam no Senhor, renovarão as suas forças e voarão alto como águias. Mas naquele lugar de voo alto, a glória do Senhor será exaltada na nossa vida. Não é a nossa autoimagem, não é a nossa autossuficiência, não é a nossa autocapacidade. O interessante é que o texto diz que eles tinham 6 asas. Sabe o que me dá a impressão aqui? Ter mais do que o necessário. Porque praticamente tudo que você conhece que voa, depende só de 2 asas para voar. Ontem eu estava vendo animais que tem mais de 2 asas, a libélula tem 4. Mas a maior parte dos, talvez tenham outros, né, que eu não vi, mas a maior parte dos animais e de tudo que voa, 2 asas é suficiente para voar. Então diz a Bíblia que eles tinham 6 asas, mas apenas com 2 eles voavam. Por que a necessidade? Mas eles tinham mais do que o necessário. E é isso que o Senhor vai fazer com a igreja. O Senhor vai dar à igreja mais do que necessário. Só que o mais do que o necessário não é para se autopromover. Eles poderiam fazer balés com todas as asas, mostrando as asas. João vai dizer que eles têm olhos por todos os lados em suas asas. Mas não. Eles usam aquilo que é necessário. E aquilo que é da graça do Senhor, eles aproveitam para estabelecer a adoração e o reino de Deus. É essa igreja que o Senhor está levantando. Uma igreja que promoverá a adoração. Você sabe que pés tem a ver com proclamação do Evangelho. A Bíblia diz que com as outras 2 asas eles cobriam os pés. É Isaías quem diz no capítulo 52, como são belos os pés daqueles que proclamam, que anunciam as boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias e que proclamam a salvação. Paulo vai repetir em Romanos 10 a mesma palavra de Isaías, como são belos os pés. Em Efésios ele vai dizer que nós devemos, na armadura do cristão, estarmos calçados com as sandálias da prontidão do Evangelho da paz. E diz a Bíblia que eles cobrem os pés. O Senhor dará mais do que o necessário para a sua igreja, para que a sua igreja proteja a proclamação do Evangelho sobre a terra. Não são os políticos que vão proteger a proclamação do Evangelho, é a igreja. São os adoradores, são os servos de Deus, são os filhos de Deus. Somos nós que vamos proclamar a adoração, somos nós que vamos ensinar a adoração. Tudo que tem fôlego louve ao Senhor. Nós como igreja estamos na terra para ensinar a adoração. Nós estamos na terra para que nós nos levantemos tal como João Batista. O Espírito de Deus está preparando a volta do Cordeiro, e nós talvez sejamos semelhantes a João Batista, que no auge da sua carreira, ele disse: agora minha alegria se completa, é necessário que Ele cresça e que eu diminua.
uma igreja piedosa, uma igreja humilde, uma igreja graciosa, uma igreja que ajuda, uma igreja que estende, uma igreja que adora, promovendo a glória do Senhor e não a sua autoimagem. E uma igreja que protege o Evangelho, que cobre o Evangelho, que não expõe o Evangelho ao ridículo, que não expõe aqueles que estão proclamando o Evangelho ao ridículo. Diz a Bíblia, isso tudo é a visão de Isaías. Ele não viu só o Senhor, ele viu tudo que gira em torno do Senhor. Eles voavam, e diz a palavra que eles proclamavam uns aos outros: Kadosh, 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 Santo, Santo, Santo é o Yahvé, aquele que existe, o Senhor dos exércitos. A terra está cheia da sua glória. Olha que interessante, eles não proclamavam a Deus, eles proclamavam uns aos outros. No dia em que, como igreja, nós pararmos de falar uns dos outros e pararmos de falar uns sobre os outros e começarmos a falar uns aos outros sobre Ele, vai acabar toda a confusão no nosso meio. Nós voaremos e não nos esbarraremos. Quando nós pararmos de falarmos uns dos outros e falarmos sobre Ele uns aos outros, nós vamos dar voos precisos. Cada um terá o seu espaço, cada um conseguirá fazer o seu propósito, cada um realizará a sua obra. E diz a palavra que enquanto eles proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus de toda a terra, o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Enquanto eles falavam isto, diz a palavra que estremeceram os umbrais das portas, e o santuário, o templo, se encheu de fumaça. É enquanto nós estivermos falando dele que de repente o Espírito vai tomar a todos nós. É enquanto nós estivermos, como disse Paulo aos Efésios: não se deixem embriagar pelo vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo de Deus, falando entre si com salmos, hinos, cânticos, adorando de todo o coração ao Senhor e dando graças constantemente ao Deus Pai, em nome de Jesus, servindo uns aos outros, falando entre si com louvores, falando entre si com cânticos, falando entre si com adoração, falando entre si, contemplando, dando graças constantemente ao Senhor, não falando de si, mas falando entre si sobre Ele. Foi assim que o Espírito Santo desceu em Atos 2, enquanto estavam reunidos no nome dEle, falando dEle. Foi assim que em Atos 4 diz a palavra que estremeceu o lugar onde eles estavam orando, e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus e anunciaram corajosamente a palavra de Deus. Em Atos 4 diz a Bíblia que eles se ajuntaram para falar do Senhor. Em Atos 10 diz a palavra que o Espírito veio sobre um centurião romano e toda a sua casa, enquanto Pedro falava as palavras sobre ele. A casa foi cheia. Está na hora das nossas casas se tornarem um lugar de adoração plena e constante ao Senhor. Os nossos aparelhos eletrônicos serem colocados louvores de adoração ao Senhor. Os nossos televisores, pregações, evangelho,
ensino para as nossas crianças, está na hora dos nossos filhos saberem quem é o nosso Deus, através da nossa experiência. Está na hora de nós não terceirizarmos mais para o mundo, nem mesmo para os irmãos, a criação dos nossos filhos, mas nós, como pais e mães, tomarmos a dianteira e proclamarmos o nome do Senhor nas nossas casas. E enquanto nós estivermos falando, santo, santo, santo é o Senhor, de repente tudo se encherá, tudo será planificado, tudo será tomado, o mundo conhecerá a glória do Senhor. Não dá para terceirizar. São os adoradores que farão isto, os adoradores que o Pai procura, os verdadeiros adoradores que adoram em espírito e verdade. Não é que vai chegar, já chegou esta hora. Enquanto nós estivermos, o mundo começar a ouvir. Nós nem precisamos falar para o mundo muitas vezes. Se nós falarmos entre nós, santo, santo, louvado seja o Senhor, grandioso é o Senhor, poderoso é o Senhor, dono de todas as coisas, criador de todas as coisas, elas existem, foram criadas pela sua palavra. Ele é santo, Ele é poderoso, Ele é digno. Enquanto nós estivermos falando, de repente o Espírito vai descer sobre nós e vai atrair o mundo para nós, e o mundo se arrependerá e conhecerá a glória do Senhor. Foi isso que aconteceu em Atos. Depois que viram um barulho do Espírito descendo sobre todos, todos foram atraídos para saber o que estava acontecendo. Foi o que aconteceu com Isaías. Quando Isaías viu a glória, quando Isaías viu a adoração, quando Isaías viu os anjos, os serafins voando, diz a palavra que ele grita: ai de mim, estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Você sabe o que a adoração provoca? A presença do Espírito de Deus. E sabe o que o Espírito de Deus provoca? O constrangimento que leva ao arrependimento. Somente quando nós formos cheios do Espírito Santo, quando a igreja se manifestar com grande glória e poder que o Espírito trará sobre ela, neste dia os corações serão revelados, os homens se arrependerão, porque a santidade do Senhor é que provoca o nosso arrependimento. A bondade de um Deus que se apresenta. Quando nós olhamos a glória do Senhor e contemplamos a presença do Senhor, nós então entendemos quem nós realmente somos. Vasos de barro, pó. Diz a palavra que Pedro pregou em Atos 2, e quando eles terminou a pregação, eles não estavam felizes, eles estavam aflitos, os pecadores, e perguntaram: o que a gente faz? Pedro diz: agora arrependam-se, arrependam-se e sejam batizados em nome do Senhor Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados, e recebam o dom do Espírito Santo, pois essa promessa é para vocês, é para os seus filhos, é para todos que estão longe, todos quantos o nosso Senhor, o nosso Deus chamar. E diz a palavra que com muitas outras palavras Pedro insistia com eles: arrependam-se e convertam-se desta geração corrompida. E aqueles que ouviam e criam eram acrescentados, e somente naquele dia mais de 3.000 almas se converteram. Isaías, quando viu, disse: ai de mim, estou perdido. Mas toda confissão gera perdão. Paulo vai dizer em Romanos 10: se você confessar com a sua boca que Jesus é o Filho de Deus e crer no seu coração que Deus ressuscitou dos mortos, você será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Quando há confissão, há perdão. Provérbios 28:13 vai dizer que aquele que esconde os seus pecados não prospera, mas aquele que os confessa e os abandona encontra misericórdia instantânea. Quando ele disse: ai de mim, estou perdido, porque eu sou de lábios impuros, eu sou pecador, e o povo à minha volta também é, todos nós somos. Não há um justo sequer, ninguém que só faça o bem e não cometa pecados nunca. Nós somos homens e mulheres que pecam, não somos mais na salvação, na essência pecadores, mas erramos. Mas até o dia que o Senhor brilha sobre nós temos então um convencimento de quem nós somos: pó, falhos.
foi o que ele teve, mas a sua confissão foi a mesma coisa que Pedro fez, quando Pedro viu a glória do Senhor, diante da grande pescaria que o Senhor promoveu. Diz a palavra que ele se prostra aos pés de Jesus e diz: afasta-se de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Você sabe qual foi a palavra de Jesus para ele? Não tenha medo, porque de agora em diante, porque tu confessaste, de agora em diante tu serás pescador de homens. Quando ele confessou, diz a palavra que imediatamente um serafim veio voando na sua direção, trazendo uma brasa viva, que é o símbolo do Espírito Santo de Deus, e tocou nos lábios de Isaías, e disse: esta brasa tocou nos seus lábios, e por causa do toque do fogo do Espírito nos teus lábios, a tua culpa será removida e o teu pecado será perdoado. Diz a palavra que ele é aquele que nos batiza com o Espírito Santo e com fogo, o Senhor Jesus Cristo. Do altar ele nos batiza com o Espírito Santo, ele nos envia o seu Espírito Santo, e ele vos batizará, e ele vos revestirá, e ele vos capacitará. E é este batismo de fogo que limpa o nosso interior, que purifica as nossas mazelas, que muda a nossa história, a partir da manifestação da confissão e da graça do Senhor que vem. Vocês são salvos pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Não vem de vós, mas vem de Deus esta graça. Porque todo aquele que confessa, só que para confessar eles precisam ver, para confessar precisa ser anunciado, para confessar precisam crer, para crer precisa pregar, e para pregar não é com palavras vazias, é com a vida. É por isso que nós, como igreja, se nós nos levantarmos nesses dias como aqueles serafins adoram ao Senhor, diz a palavra que com toda a criação nós como igreja também adoramos ao Senhor. Diz a palavra que um dia nós estaremos exatamente nesse lugar, junto com os serafins, junto com os querubins, junto com milhares e milhares de anjos, junto com os anciãos, junto com toda a criação. Todos os salvos estarão naquele dia diante do trono do Cordeiro, contemplando a glória do Senhor e adorando ao Senhor. Nós levaremos o maior número possível de pessoas, se essa realidade dos céus for a nossa realidade na terra. Porque se nós adorarmos, se nós protegermos o Evangelho, se nós engrandecermos o nome do Senhor, se as pessoas verem mais Jesus e menos nós em nós, as pessoas vão se arrepender, o mundo vai confessar. Diz a palavra em Atos que lá em Éfeso, Paulo começou a proclamar o Evangelho do Senhor, pessoas começaram a ser curadas. O Paulo colocou a mão sobre 12 homens numa cidade, o Espírito desceu sobre eles, e eles começaram a provocar uma revolução em Éfeso, e diz a palavra que aqueles que faziam mais obras, começaram a confessar as suas mais obras. Aqueles que praticavam ocultismo, começaram a trazer os livros que eles praticavam, os ocultismos, e jogaram em praça pública, e queimaram aqueles livros, e diz a palavra que a quantidade era de 50.000 dracmas, era valor monetário humano, mas perdeu toda a razão de ser, porque eles conheceram aquele que planifica, que totaliza, aquele que completa a alma do ser humano. Conheceram porque tinha uma igreja adorando, conheceram porque tinha uma igreja que não se corrompeu. Nós hoje nesse texto somos os serafins. Isaías é o pecador que se arrepende por causa da nossa adoração. Nós estamos num culto de ceia, e culto de ceia é para fortalecer ainda mais a nossa adoração, o nosso louvor. É para confiarmos ainda mais no Evangelho da graça do Senhor, e sairmos daqui não apenas como recebedores, mas embaixadores, protetores dessa palavra. O anjo veio, purificou, e depois de purificar, ele ouviu agora a voz do Senhor, conclamando. Conclamar significa chamar em grupo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? Isaías há 2.700 anos atrás disse: eis-me aqui, envia-me. Eu há 10 anos atrás ouvi a voz do Senhor dizendo: se você ficar calado, o socorro e livramento virá de outra parte. E
Eu me levantei naquele dia e disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me. E de lá para cá eu tenho lutado, perseverado, tropeçado, levantado, mas insistido em manter a minha palavra com o Senhor. Esta manhã é um dia onde o Senhor está novamente conclamando. Eis-me aqui, deve ser a nossa oração. O Senhor está conclamando muitos, dizendo: quem enviarei? Quem enviarei para esse mundo corrompido e depravado? Quem enviarei lá na tua família que está se deteriorando? Quem enviarei no teu grupo de amigos, na tua faculdade, no teu trabalho? Quem enviarei? A degradação, a corrupção, a queda, o pecado é evidente. Quem enviarei? Qual é a nossa resposta? Coloque-se de pé em nome de Jesus. Pai, eu oro por mim, Senhor. E oro por aqueles que concordam, meu Pai, com esta oração que eu estou fazendo agora. E a minha oração, Senhor, é: eis-nos aqui, meu Pai. Envia-nos. Nós acatamos a conclamação do Teu Espírito. E sabemos que são dias de voarmos alto como águias. Mas o nosso voo é para engrandecer e exaltar a Tua glória que está sobre toda a terra. Eis-nos aqui, Senhor. Envia-nos por onde quer que o Teu Espírito desejar. Envia-nos, Senhor, porque nós entendemos que este ano de tantas dores, de tantas dificuldades, também é o ano em que nós estamos vendo a Tua glória, os Teus sinais estão evidentes. Nós estamos vendo o Senhor com graça, com poder, com amor. Nós estamos vendo o Senhor libertando, o Senhor salvando. Nós estamos vendo, Senhor, que a Tua igreja está alçando um novo voo. Que este voo seja para glorificação do Teu nome. Que a Tua igreja se levante, Senhor, nesses dias, adorando ao Senhor, falando entre si com salmos, hinos, cânticos, louvores, falando das grandezas do Senhor, falando menos uns dos outros e mais uns aos outros sobre o Senhor. Que a realidade dos céus seja a realidade da nossa vida, Senhor. Que ao falar de Ti, Senhor, nós tenhamos um voo seguro. Que se acabe as contendas, as confusões. Que em cada lar desta igreja, dessa congregação, um altar de adoração seja levantado. E neste altar, uma voz constante de declaração à Tua santidade seja levantada. Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. O Senhor Deus que pela Tua palavra criou todas as coisas e por Tua vontade elas existem e foram criadas. Digno de glória, de honra, de adoração e de louvor. Que se levante nesse lugar, Senhor, uma igreja que um uníssono declara a santidade do Senhor. E que Teu Espírito desça com poder. E que aqueles que precisam se converter em nosso meio sejam impactados pela santidade do Senhor, constrangidos pelo amor do Senhor, e abram as suas bocas confessando que não há outro nome dado aos homens pelo qual os homens devem ser salvos, senão o nome de Jesus. Jesus, Jesus, o Rei da Glória.